Hoje já repararam que estamos noutro sítio, mas a vontade de falar de livros é sempre a mesma. Portanto, hoje vamos até uma ilha. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e eu estou aqui para te falar do livro A Ilha. Eu não o trouxe comigo porque já o tinha lido e, portanto, deixei-o em Lisboa, que estou de férias, como já perceberam, mas vou pôr a capa por aqui e não quero deixar de agradecer ao Clube do Autor o facto de me ter cedido aquele exemplar. Muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte. Eu já tinha lido o livro A Corrente deste autor e tinha gostado bastante. E, portanto, sabia mais ou menos o tipo de construção de livro que este autor fazia. O que fez com que eu fosse para este livro com grandes expectativas, até porque eu tinha amado A Corrente, tinha achado A Corrente assim daqueles livros deliciosos, daqueles livros que nós começamos a ler e nunca mais paramos e, portanto, tinha achado tudo isso muito interessante. Portanto, fui para este com grandes expectativas. Confesso que, apesar de ser um livro também muito bom, apesar de ser um livro muito viciante, apesar de ser um livro com uma narrativa muito interessante, a verdade é que não me prendeu tanto como o livro anterior. Certamente aqui o problema foi meu, mas a verdade é esta. De qualquer forma, é um livro 4 estrelas e é um livro que eu acho, para quem gosta de um bom thriller, que deve lê-lo. Bom, este livro fala-nos do Tom. O Tom é um médico esse que fica de repente viúvo e que acaba por casar com uma jovem, bastante mais jovem do que ele. O Tom tem de um primeiro casamento 2 filhos adolescentes que acabam por não receber muito bem esta nova pessoa que faz parte da vida do pai. Nesse sentido, e tentando fazer essa agregação, o Tom resolve levá-los para um congresso, à nova mulher e aos filhos, para um congresso de médicos aonde ele vai. E, no tempo livre entre esse congresso, eles vão para uma ilha. E é aí que tudo acontece. É um livro de tensão, é um livro de permanente, digamos assim, eu não direi medo, mas tensão, eu acho que é a palavra apropriada. É um livro de sobrevivência, porque de repente eles têm que se salvar daquela ilha que parece tudo menos uma ilha simpática. Eu diria, é tudo menos uma ilha simpática. Até porque naquela ilha vive uma família que funciona ainda quase como uma sociedade feudal. No entanto, a pessoa que vai ter mais importância dentro daquela família que gera a ilha é uma mulher, o que não deixa de ser muito interessante. É um livro como eu dizia, de tensão, é um livro de sobrevivência, é um livro de segundas oportunidades, porque na realidade os jovens acabam por perceber que, afinal de contas, esta nova companheira do pai é capaz de ter, digamos assim, alguma utilidade, diria eu, mas na verdade acabam por perceber que esta nova esposa do pai é alguém que de alguma forma os pode ajudar a sair daquela situação complicada. Embora exista também, na maior parte do livro, esse elemento de tensão entre esta nova companheira do pai e os 2 adolescentes. Ou seja, aquela família vai ter 2 polos de tensão. Por um lado, a família que rege a ilha e que lhes causa alguns problemas, e a própria tensão dentro deste novo agregado familiar que se tenta coordenar e que se tenta juntar. É um livro que eu acho que dava um filme fantástico, porque na realidade este livro é de permanente tensão, é um livro que se passa ao longo da ilha, portanto aí os cenários seriam fantásticos, e é um livro muito visual, diria eu, o que faz com que também essa ideia do filme seria também muito bem conseguida para um bom realizador. Porquê que eu não gostei
tanto deste como gostei da corrente, porque eu acho que este livro, às 2 por 3, cola-se muito à tentativa que eles fazem de sair da ilha. E, portanto, tudo roda à volta desta tentativa de sair da ilha, o que faz com que, em alguns momentos, eu tenha achado o livro um bocadinho parado por um lado e por outro um bocadinho repetitivo. Mas nada que impeça continuar a querer ler o livro, nada que impeça que nós queiramos saber o final do livro. Até porque este livro acaba por ser um livro onde nós estamos sempre com o coração nas mãos, porque ou acontece isto a um, ou acontece isto a outro, ou acontece isto a aquele, e portanto as próprias personagens, digamos assim, vão-se construindo ao longo do livro e nós vamos assistindo a essa construção. Elas vão-se quase revelando também ao longo do livro e nós vamos seguindo essa revelação. Adorei a personagem principal feminina, adorei aquela madrasta, adorei a Heather. A Heather é uma personagem que acaba por ser, como é que eu ia dizer isto, por ser mostrando ao leitor e a ela própria ao longo das situações. Na verdade, a Heather acaba por descobrir em si elementos que ela não sabia que possuía, ou pelo menos que estavam adormecidos. Não diria que ela não sabia que possuía, mas diria que estavam adormecidos. Ela sabia que os tinha porque anteriormente, na sua infância, ela já tinha manifestado essa propensão, digamos assim, mas a verdade é que a vida tinha levado por outros caminhos e a vida tinha levado para esta forma mais pacífica e menos audaz de estar na própria vida. E, portanto, ela tinha esquecido essa sua característica, tanto mais que ela vai, e isso também achei muito interessante, vai-nos dando elementos da sua infância e do seu passado ao longo, conforme vai-se redescobrindo. E sobre esse ponto de vista eu achei esta personagem muito interessante. E nessa perspectiva eu acho que este livro prima pela caracterização das personagens. Os jovens são insuportáveis, a matriarca é assustadora. Eu peço desculpa pelo barulho, não sei se ouvem, mas não posso controlar os vizinhos. Estava eu a dizer que a matriarca é assustadora e, portanto, tudo aquilo que o autor nos quer mostrar acaba, a nível da caracterização da personagem, acaba por ser dado ao longo do livro e acaba por nos dar assim, por nos levar a nós próprios construirmos essas personagens e sobre esse ponto de vista achei o livro muito interessante. É um livro que eu acho que vale a pena ser lido. Os autores têm livros que nos agradam mais, que nos agradam menos, mas é um livro de 4 estrelas, é um livro que eu quis acabar, que eu queria muito acabar, queria saber como é que ia acontecer, queria saber como é que o livro ia terminar, queria saber como é que aquela ilha ia de alguma forma absorvê-los ou transformá-los, restava saber aquilo que eles conseguiam fazer e foi um livro que eu li com alguma sofreguidão sobre esse ponto de vista. É, pois, uma ilha e um sítio onde ninguém quer ir passar férias, é, pois, um sítio onde ninguém se sentirá seguro, certamente, e, portanto, será, se quiserem, aquela ilha onde eu não aconselho que vocês vão, embora aconselho muito que leiam este livro. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre o livro A Ilha. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.